Já foi dito pelo Baraunas que existe a pretensão de contar com você na Série D, já foi dito por você que existe a intenção de seguir no Baraunas. O que é que está faltando para esse acerto? Eu acho que eu já tinha falado em entrevista, né, para Fabiano, né, que ia existir uma reunião, né, entre a direção do Baraunas e o patrocinador maior, né, do Baraunas hoje, que é a prefeitura de Mossoró, ou seja, né, no caso o prefeito, né, da cidade hoje, para definir valores e a partir daí a gente sentar para conversar, para definir a questão de elenco, né, em cima do que foi definido relacionado ao patrocínio, né. Então acho que essa conversa ainda está assim, a gente não conversou ainda formalmente, né, só foi uma conversa informal assim de se encontrar na cidade, mas não foi marcada uma reunião realmente. Os adversários do Baraunas já se apresentando, já a maioria já treinando. Como é que você vê essa questão do tempo nesse momento da montagem do time? Eu acho que o tempo é essencial, né, João Carlos? E principalmente em futebol, você não se monta uma equipe assim do dia para a noite. Quando você monta, sempre você é cobrado por resultados, né? E às vezes grandes equipes do futebol brasileiro estão provando aí que mesmo com a estrutura que ela tem, você precisa de um tempo para começar a se adequar à equipe, né? Então, às vezes, equipes grandes aí, elas levam 2 anos, 3 anos para encontrar um elenco certo, para buscar um campeonato brasileiro, para buscar uma Libertadores, né? E no nosso patamar também não é diferente, né? A gente também necessita também de um tempo, né, para trabalho. Só que na situação do Baraunas hoje, esse tempo assim tem que ser uma coisa imediata, ou você traz jogadores que se encaixem realmente, que comprem a briga do clube para buscar vitórias, para buscar algo a mais, que seria um acesso, né, no caso de um campeonato brasileiro ou no campeonato estadual chegar a ser campeão, ou sempre vai ficar, né, no meio do caminho. O Baraunas teve dificuldades financeiras no estadual, isso tornou público, né? Isso pode atrapalhar na contratação, no que diz respeito a algum jogador não ficar à vontade para vir para o Baraunas por causa dessa situação? Eu acho que quando você trabalha, João Carlos, você trabalha numa empresa, você quer, né, no seu vencimento, você quer ter o seu dinheiro, né? Futebol geralmente se vê o futebol de uma maneira diferente, né? São trabalhadores que têm famílias, né, que dependem disso aqui. Se não dependesse, não existiria esses jogadores. Se você está devendo já esses jogadores, né, para você tentar repatriar ele, vai ficar difícil. É lógico que o jogador vai querer receber o que ele tem de direito, né? E o clube tem que compreender esse lado também dele, né? Então, às vezes, né, uma conversa, o cara está desempregado, mas às vezes o que ele passou no estadual, o sofrimento que ele teve, às vezes o cara não quer se empregar novamente pensando que vai passar pela mesma situação, né? A gente espera aí que não aconteça, né? Talvez esteja mudando a direção no Baraunas ou o sistema de, de direção, né? Pode ser que mude para realmente colocar os pingos nos is. O que houve de conversa com relação a essa parte financeira? Você que faz parte desse pessoal que é, ainda não recebeu todos os vencimentos. O que houve de conversa entre Baraunas e atletas e comissão técnica, uma vez que alguns atletas se manifestaram em redes sociais e pela televisão também? Não, o que foi passado para nós, né, do Baraunas, foi que existiria duas cotas, né, de patrocínio que no momento não teria dinheiro, mas quando essas cotas fossem entrando, iam repassando esse dinheiro para os atletas, né? E como acabou o campeonato, essas cotas foram, aliás, não entrou ainda, né? Ainda falta a última cota. E essa cota seria passada, né, rateada entre os jogadores, mas mesmo assim ainda ia ter um déficit grande aí, porque a cota ela não supria o valor da folha. Você acha que a Toca tem boas condições de abrigar os atletas? O Baraunas já tem formou grandes elencos que tem títulos, inclusive, com o time tendo a Toca como sede. Até a gente pelo menos tem um endereço, né? Acho que é importante para você não estar marcando treino e desmarcando na mesma hora, feito acontecer no estadual, treinando em Minas em Campos. E a Toca ele tem um campo razoavelmente bom que dá para treinar, ele sendo cuidado. A questão do alojamento, eu não fui ainda no alojamento, só a última vez que eu tive no alojamento foi em 2008, se eu não me engano.
né, precisava de alguns reparos lá. Você dá um conforto, né, a esses atletas para que realmente ele possa se manter na toca, né? Não adianta você trazer os jogadores e colocar dentro de uma casa que não dê condições, né? Porque a distância da cidade é muito grande, né? Então, às vezes os jogadores se sentem muito isolados, tá dentro do mato. Eu acho que a toca ela seria, nessa é uma opinião minha também, ela é muito necessária para você fazer uma pré-temporada, né? Colocar os jogadores ali. E quando você terminar essa pré-temporada, quem quiser morar fora, o clube tentar negociar com os jogadores, né? Um aluguel do apartamento, né? Quem queira morar na cidade, né? E usar a toca também como concentração, que você ia evitar também um gasto com hotel, né? Que você, uma concentração, você gasta uns R$ 3.000 uma concentração. Então, R$ 3.000 no cofre do clube, né? Você tendo a toca, você não ia gastar isso, ia gastar mais a comida. Então tem esse lado aí.